dia a todos aqui presentes. Mais uma vez nós nos encontramos nesse domingo para conversarmos entre nós sobre a doutrina dos espíritos. Os temas aqui são sempre relevantes porque são sempre tirados de dentro da doutrina. Obviamente são assuntos diversos, mas todos transformadores. E essa é a ideia básica. A gente vem buscar alimento para a alma, para a gente se alimentar de assuntos relevantes e até para a gente poder levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E é importante a gente estar aqui presente. Não, quando estivermos escutando, ouvindo a palestra, participando, a gente realmente estar imbuído dessa energia, porque a gente consegue, a partir dali, captar melhor os assuntos. A casa, a energia que envolve a casa, todo o trabalho já é preparado para isso. E a nossa parte é mais fácil, que é simplesmente vir aqui e se abrir para o conhecimento, para essa abertura e para essa energia. Então vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai a oportunidade de mais um dia de vida, mais um dia de aprendizado, mais um dia que a gente pode contar com a ajuda do alto, aprendendo, renovando o nosso pensamento, melhorando a nossa atitude. Pai nosso, Pai de infinita bondade, mais uma vez nos encontramos para aprender, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, mesmo dentro das nossas falhas, mesmo dentro das nossas dificuldades diárias, estaremos sempre predispostos a caminhar para melhorar nós e aqueles que estão à nossa volta. E nesse momento, pedimos licença, Pai, para iniciar os trabalhos dessa manhã. Graças a Deus, que assim seja. A nossa palestrante de hoje, a Fátima, que já se encontra aqui presente. Fátima, seja bem-vinda, fica à vontade. Bom dia a todos, que a doce paz do nosso Mestre permaneça em nossos corações. A mensagem de hoje é uma mensagem bastante interessante e vem de encontro a tudo aquilo que o Sérgio acabou de falar. Essa mensagem tem o título Identificar a Razão de Viver. E ele foi tirado do livro Todos Precisam de Paz na Alma, é a lição 13, e é escrita por Raul Teixeira. É interessante porque quem que não deseja ser feliz? Não é? Todos nós almejamos e sonhamos com a felicidade. Mas a pergunta é, o que fazemos ou de que forma nós construímos a nossa felicidade? Que desejar é fácil, né? Sonhar é fácil. Mas tudo depende de uma construção, de um trabalho, de uma transformação. E eu vou ler o primeiro parágrafo que o Raul, abriu esse item para que a gente possa realmente entrar na palestra. Ele diz o seguinte: é muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na Terra sem ter a menor noção do que deve fazer no mundo. Esse é o primeiro parágrafo, né, dessa lição. E é um parágrafo bastante interessante, porque nós que somos simpatizantes ou somos adeptos da doutrina dos espíritos, e que nós nos
gostamos de de dizer abertamente que somos espíritas, né, porque simpatizamos com a doutrina dos espíritos, é uma frase bastante interessante, porque fica uma questão para nós. E essa questão, ela está no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos responsáveis pela codificação qual é a finalidade da nossa reencarnação. É uma questão, né? Que a gente se pergunta e que é uma questão que é para pensar, né? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo de nós reencarnarmos, né? A gente pergunta assim, será que na condição de espíritos errantes, ou seja, de espíritos que vivem na erraticidade, ou seja, nesse mundo espiritual, não seria uma condição plena para que a gente pudesse evoluir? Né? É uma questão, será que para a nossa evolução haveria necessidade da reencarnação? Porque a gente ouve bastante, né, e principalmente em todas as lições de André Luiz, nos livros escritos por André Luiz, informando que na erraticidade a gente não fica no comodismo, né? Não é isso? O que fala o livro do André Luiz? Olha, o livro do André Luiz nos dá a informação o seguinte, que lá a gente é assistido, a gente é esclarecido, a gente é encaminhado para postos de trabalho. Isso quer dizer que não existe a ociosidade, né? Não é morreu e aconteceu um milagre, né? Nós viramos pessoas boníssimas, não existe isso. Inclusive, André Luiz, ele fala nos livros dele que lá o nosso trabalho é pago com uma moeda corrente. Quem é que se lembra dessa moeda corrente? É um bônus hora, né? Quer dizer, é uma moeda corrente lá, né? Então, André Luiz fala muito sobre esse bônus hora, né? Quer dizer, a gente ganha esse bônus hora de acordo com o trabalho que nós realizamos lá, né? E ele fala também na condição deste trabalho, não é? Para que se volta a este trabalho? Então, ele diz que existem trabalhadores que vão para hospitais, assistir aqueles que chegam em condições precárias, né? Existem aqueles que são responsáveis pelos resgates, existem aqueles que são trabalhadores preparados para estar nos lares, assistindo as famílias, não é? É ou não é? Existem aqueles também que estão nos meios de irmãos nossos, voltados ao vício, não é isso? Existem aqueles trabalhadores, e André Luiz faz assim um apanhado em todos os livros dele. Existem aqueles que são preparados e vão em caravanas para trabalhar lá no Vale dos Suicidas, né? Aqueles também que vão em zonas extremamente trevosas, onde há espíritos ainda muito endurecidos e voltados para o mal, né? Quer dizer, ele faz um apanhado desse nosso trabalho, né? Então, isso já vem de encontro para a informação nossa, que na espiritualidade, ou seja, na erraticidade, não existe
ociosidade, né? Não existe a ociosidade. Existe um trabalho permanente. E é claro que nesse trabalho permanente, o espírito, à medida que ele vai entrando nesse conhecimento, que há necessidade de ele trabalhar, há necessidade de ele mudar atitudes, né? A gente vê até a própria história do André Luiz, né? Que era médico aqui na Terra, chegou lá achando que era o top de linha, né? E disseram para ele, não, meu irmão, aqui a coisa é diferente, né? Aqui a nossa medicina é totalmente diferente da medicina que você conhece lá na Terra, né? Se você realmente quiser exercer essa medicina, você vai precisar ralar, né? Você vai precisar trabalhar. E ele, não, mas eu, com todo orgulho, né? Porque a gente continua do mesmo jeito, né? Vai ver que nós, quando chegarmos lá, vamos dizer assim, eu era expositor espíritas. Não, aqui você não é expositor, não. E então informaram para ele, dizendo o seguinte, olha, se você quer começar a crescer, né? A entrar na nossa realidade, eu vou te dar um trabalho, né? E aí nós nos perguntamos, será que nós vamos até, como expositores, merecer varrer o chão do hospital, né? É difícil a gente responder, né? Então ele foi varrer o chão, e aí é que ele foi crescendo, ele foi entendendo, e ele se transformou, aliás, no que ele é, o André Luiz, né? Que nos traz lições assim belíssimas. Então a gente se pergunta, né? Qual é a finalidade da nossa reencarnação? Né? Por que a gente está aqui? Né? Por que a gente, por exemplo, solicita uma nova existência terrena? Por que a gente, por exemplo, escolhe as provas? Isso é, se nós merecemos escolher, porque às vezes nós não merecemos escolher, né? Às vezes escolhem pela gente, né? Mas quando nós merecemos escolher, por que às vezes nós escolhemos determinada prova em detrimento de outra, né? Quer dizer, há uma finalidade, né? E qual é essa finalidade? É uma pergunta que eu estou fazendo. Qual é a finalidade? É de continuarmos do jeito que nós somos ou de nós crescermos, de nós mudarmos, de fazer mudanças? O que é que vocês acham? Mudança, né? Quer dizer, nós retornamos ao corpo físico para fazer mudanças. Eu sempre digo que na espiritualidade é a parte teórica, né? Porque na espiritualidade o espírito ele está aberto, né? Então ele entende o seu passado, né? E muitas das vezes ele sente vergonha desse passado, ele fica envergonhado de atitudes que ele fez, né? E tendo essa amplitude, né, de visão do passado, é claro que auxiliado pelos benfeitores, ele pede uma nova oportunidade. Então, é por essa razão que, às vezes, a gente, muitas das vezes, vem com a prova da riqueza, né? E que a gente, nós que somos pobres, né, achamos que o rico ele tem uma vida fácil, né? Que o rico não tem problema, o rico não passa por doenças, o rico não tem desafios, né? Para ele tudo parece sorrir, não é verdade? A gente não tem essa ideia? É tudo fácil para ele, né? E a gente não sabe as dificuldades que ele passa pedindo essa prova da riqueza. Que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza.
Aí vocês poderão me perguntar, nossa, mas como que pode ser difícil? Né? Porque ele tem... O bônus do rico é o quê? É o dinheiro. E o dinheiro compra tudo. Abre portas, não é isso? Traz grandes ilusões, não é isso? Desperta naquele indivíduo alguns vícios. É ou não é? Não é isso? Porque tendo dinheiro, as portas realmente se abrem com facilidade. Né? Porque você percebe, né? Basta a gente ir no banco. Né? Se entra uma pessoa toda engomadinha, não é? Com um paletó de grife, né? Um sapato de grife, todo engomadinho, e ao lado dele uma pessoa vestida de uma forma singela, o guarda que toma conta daquela porta que gira, né? Ele é capaz de despir, mandar aquele que está com uma porta vestido de uma forma singela, tirar tudo do bolso, enquanto que o outro passa com facilidade, não é? A gente tem essa ilusão. Então, a gente tem a ilusão que o dinheiro compra tudo, né? Que o dinheiro facilita a vida. Mas a gente não percebe que o rico, ele tem as mesmas dificuldades que nós. Né? Ele tem problema em família, não é isso? Ele tem problemas que envolvem a sociedade. Ele tem responsabilidade, mas junto com essas responsabilidades, que é a prova da riqueza, que às vezes nós solicitamos, quando a gente pede a prova da riqueza, a gente pede com a finalidade de ser útil à sociedade em que nós estamos inseridos. Não é para guardar o dinheiro, é para ser útil. Usar aquele dinheiro com uma finalidade, com uma utilidade. Mas ele tem o mesmo problema que nós, né? Não é isso? Que cada um de nós. Né? É uma prova que vai fazer com que ele possa, quando bem utilizada, quando ele tem a sabedoria, faça com que ele venha avançar. Mas a gente percebe que, às vezes, o dinheiro traz ilusões, não é? Ilusões. E são essas ilusões que faz com que aqueles que têm essa prova não consigam superar de forma adequada o grande desafio que eles se propuseram. Mas a grande maioria de nós vem com provas, por exemplo, dentro da família, né? Vem como provas ser útil à sociedade, desenvolver uma profissão, né? Ser um professor, ser um médico, ser um engenheiro, um sapateiro, um comerciante, e aí vai, né? Dentro das nossas escolhas, dentro das nossas aptidões e dentro das nossas necessidades de crescimento. Mas quando nós tomamos esse corpo físico, nós esquecemos de tudo aquilo que nós prometemos, né? A vida, ela nos oferece ilusões, né? E precisa ser muito sábio, né? É André Luiz que diz o seguinte, que o inteligente, ele aprende com as experiências dele. O sábio aprende com a experiência do outro. E às vezes nós não somos sábios. Quando nós entramos nesse corpo físico, nós às vezes somos envolvidos por essas ilusões. Né? E aí nós nos preocupamos o quê? Em trabalhar 12 horas para guardar dinheiro. Aí diz assim, eu vou guardar dinheiro porque na minha velhice, quando eu chegar na minha velhice, eu tenho dinheiro suficiente para descansar.
né? É como Nécio, né? Guardou tanto e esqueceu que Jesus disse assim, louco, ainda hoje Deus vai pedir a tua alma. E eu trabalho em hospital e eu falo para vocês por experiência. Às vezes a gente ouve narrativas de pacientes que dizem assim, nossa, eu trabalhei 35 anos, 40 anos, guardando dinheiro, né? Acumulando dinheiro, sendo bem previdente, e às vezes até na minha vida eu tive oportunidades de estar mais com a minha família, de viver mais, e no entanto não, eu guardei o dinheiro para quando me aposentar eu poder usufruir. E agora eu me sinto assim iludido, porque olha onde eu estou, debaixo de um acelerador linear, cuidando de um câncer. Né? E a gente vê André Luiz dizer, quando André Luiz diz assim, a gente guarda tanto para gastar no futuro em remédio. Né? A gente perde a saúde para, quando chega na velhice, poder gastar o dinheiro que a gente acumulou para poder recobrar a saúde. Não é um paradoxo? Hã? Não é loucura? É uma loucura, né? Então, essa lição de hoje, ela nos traz isso, identificar a razão de viver. Ou seja, qual é a finalidade da minha reencarnação? É de crescer. Né? E dentro desse crescimento está o equilíbrio. Porque ninguém cresce desequilibrado. Né? Está o equilíbrio, é aproveitar a vida a cada momento. Né? É poder, por exemplo, é claro que todos nós, isso eu não estou fazendo apologia ao comodismo, é claro que todos nós temos que, e podemos e devemos até ir a um teatro, né? Ir a uma festa de amigos, fazer uma confraternização. É claro que nós temos que estar naquele convívio familiar, né? Junto com a família, participando daquela alegria com a família. Mas o que a lição de hoje diz é que nós não podemos cometer excessos. Né? É o excesso que estraga. Hã? É esse tal do excesso que diz assim, eu vim para gozar a vida. Né? O aproveitar a vida não é gozar a vida. Porque tem muitos irmãos nossos que acreditam que o gozar a vida, por exemplo, é fazer farra, não é? É não se preocupar com o seu crescimento interior. Tem gente que diz assim, eu sou assim mesmo, não vou mudar, e está bom do jeito que está. Né? Aí a vida responde, tá bom, já que você quer ser assim, vai ser assim mesmo, então nós vamos responder de acordo com como você pensa. Então, a finalidade da nossa reencarnação é fazer essas mudanças. A gente tem responsabilidade com a nossa vida, responsabilidade com o nosso corpo físico, que é o instrumento do espírito. Se nós não temos esse corpo físico, nós não estamos reencarnados. Nós continuamos na erraticidade. Então, nós solicitamos uma nova existência. Ao solicitarmos uma nova existência, nós temos que fazer escolha também do nosso corpo físico. Né? E, às vezes, a gente vê que nessas escolhas a gente não tem o cuidado necessário com o corpo físico, que é a máquina, é o instrumento, né? Através do qual esse espírito pode agir. Nós não pensamos,
por exemplo, quem é que tem os sentimentos? Quem tem os sentimentos é o espírito ou é o corpo? O que é que vocês acham? É o espírito, né? O corpo é uma massa. Quando o espírito ele retorna à erraticidade, é uma massa, é matéria. E a gente sabe que essa matéria, ela volta ou ela retorna ao grande laboratório da natureza. Né? Nós voltamos a ser átomo, não é isso? Entretanto, o espírito não, o espírito ele continua. E às vezes a gente não dá atenção a esse corpo físico. Né? E aí nós vamos imaginar, por exemplo, se ele é máquina, é como um carro, né? Quem é que tem carro aqui? Eu acho que a grande maioria deve ter carro. Precisa de cuidados, não é? Não é sair da loja e usar, sem se preocupar em colocar água, colocar óleo no motor, sem se preocupar em mandar fazer uma limpeza, não é? Sem se preocupar, por exemplo, em mandar fazer umas revisões, não é isso? Quando a gente compra um carro e tem essa mentalidade que não precisa de cuidados, o que é que acontece com o carro? Hã? Vai te deixar na mão, Sérgio. Vai deixar na mão. Ele deixa na mão, não é? Não é isso? A mesma coisa o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele está para servir o espírito, não para ser idolatrado, né? E como é que a gente fala nessas idolatrias, né? Tem gente que, no medo da velhice, né? Que a velhice é um processo natural, né? Manda puxar ali, aí parece aquela massa esticada no varal, né? Roupa esticada no varal. Esticou tanto que não tem mais que esticar, porque não aceita um fato natural da vida, né? Que é a velhice, não é? Então, a gente tem que aprender a amar aquilo que nós temos. É claro que um batonzinho faz bem, um creme faz bem, né? Um produto que possa nos proteger dos raios solares é bom. Beber água é ótimo. Sabe qual é a gasolina do corpo? A água, não é? E tem gente que diz assim, eu não gosto de água. Do que você gosta? Eu gosto de Coca-Cola. Né? A gasolina do corpo é a água. A gente tem que beber água. É claro que isso não nos impede de nós, quando participarmos de uma reunião social, de uma festa, uma reunião em família, não nos impede de a gente beber uma cerveja. Isso não nos impede. A doutrina não impede nada. O que a doutrina bate é com relação aos excessos. Não é isso? E a gente tem que ter equilíbrio, né? Para saber até onde a gente pode ir. O que a doutrina diz para nós nesse cuidado com o corpo físico? Cuidado com os vícios, né? É moda fumar, né? É moda. É chique, né? E hoje a gente vê que as doenças, elas se desenvolvem através dos nossos vícios, né? E para a gente ter saúde, a gente precisa ter equilíbrio nessa saúde, né? É claro que nenhum de nós vai comer uma feijoada repleta de gordura meia-noite, né? Não é isso? Isso não é equilíbrio. Isso é loucura, é desequilíbrio. Né? Então, a gente tem que ter bom senso. Não é verdade? Então, ele diz o seguinte, tem pessoas que ficam muito preocupadas, por exemplo, e ele faz aqui com roupa da moda, com penteado de moda, da moda, com excesso de esporte, com excesso de passeios, né? Sem se preocupar realmente com a finalidade para a qual nós estamos aqui. Qual é essa finalidade? É crescer.
Se é crescer, se é evoluir, o que é que nós temos que combater? As nossas tendências. Não é? As nossas tendências. Por exemplo, a gente tem que aprender, como diz Sócrates, a se conhecer. A se conhecer. Quando alguém se aproxima de nós, pode ser um amigo, pode ser um familiar, e diz assim, nossa, mas você tem um hábito de não tomar banho. É de chamar atenção, né? Chama a atenção da gente, né? Epa, eu tenho uma dificuldade. Ou então, quando diz, do serviço, a gente encontra muitos que dizem assim, você é chata, hein? Ou então dizem assim, você é orgulhoso. Ou então dizem assim, você é individualista, é egoísta. Não é? A gente não tem que se envolver pelos milindres, né? Porque quando nos falam a verdade, a gente logo fica milindrado, né? A gente não aceita. Ah, não gosta de mim, não é meu amigo, é meu inimigo, diz coisas que eu não gosto. Se fosse meu amigo, não falava. É claro que os amigos não vão falar, né? Porque os amigos, eles nos aceitam da forma que nós somos, nos amam da forma que nós somos, né? Então, um amigo jamais vai dizer para o outro amigo, ah, você é muito chato, né? Não é isso? Não vai dizer. Porque ele nos ama, ele nos aceita da forma como nós somos. Não é? É ou não é? Agora, quem vai dizer para nós aquilo que nós somos verdadeiramente é aquele que não é nosso inimigo, mas que a gente também não tem muita afinidade. Num ambiente, esteja nós onde estivermos, a gente tem aqueles que nós temos mais afinidades e aqueles que a gente tem menos afinidades, e também aqueles que a gente não tem afinidade nenhuma, não é? Então, é preciso a gente estar atento a essas informações que vêm desses irmãos nossos. Eles não estão nos prejudicando, muito pelo contrário, eles estão nos ajudando a avançar. Agora, para o amigo, não. E aí, fulano? A gente pode estar, por exemplo, vestido com uma blusa vermelha, uma saia azul, um sapato roxo, uma meia amarela, né? Uns brincos que caem. E aí, meu amigo, como é que eu estou? Você está ótima. Não é isso que os nossos amigos falam? Você está ótima, você está maravilhosa. Melhor impossível. Não é isso? Os nossos amigos falam isso. Agora, se a gente se vestir dessa forma e for perguntar para aquele que a gente não tem tanta afinidade, e aí, como é que eu estou? Ela vai dizer, no mínimo, você está um palhaço. Quer dizer, nos chama atenção, né? A gente precisa ter equilíbrio, critério. Então, a finalidade da nossa reencarnação é essa, fazer mudanças. É nós aprendermos a nos conhecer. Diz Santo Agostinho que todas as noites, ele, antes de dormir, ele fazia uma pequena revisão, né, das atitudes dele naquele dia. É um hábito que nós não temos, né? De fazer uma pequena revisão daquele dia. O que eu fiz naquele dia? Né? Como eu me comportei? Qual a minha atitude? Quais os meus gestos? O que eu falei? Né? O que eu disse? Eu fui útil? Será que naquele momento que precisaram de mim eu realmente fui útil? Né? Ou será que naquele momento que precisaram de mim, eu disse assim, tem tanta gente para fazer, né? Eu não vou fazer. Eu vou ficar aqui usufruindo o meu tempo, né? Então, Santo Agostinho diz isso para a gente, está dentro da doutrina, está no Evangelho, a gente fazer uma reflexão. Certamente que se nós tivermos o interesse realmente de mudanças, as respostas virão. Né? As respostas virão.
Então, a finalidade é de crescimento. É um despertar no indivíduo da consciência dele. A vida, para nós, ela é muito importante, né? O mais interessante é que a grande maioria entende que a vida é um parque de diversão. Nós não estamos aqui para nos divertirmos. Nós estamos aqui para trabalhar nas escolhas que nós fizemos, né? E essas escolhas envolvem trabalhar junto da família, né? Tem gente que abomina a família, né? Essa não é a família que eu mereço, né? Eu mereceria a família da rainha da Inglaterra, né? Não é a família que eu mereço, né? Mas aí fica a pergunta, será realmente que não é a família que você merece? Será que Deus, por exemplo, ele não sabe ter as suas leis plenas, né? Será que ele brinca com cada um de nós? O acaso não existe na lei divina, né? Nós estamos situados no local que nós fizemos as nossas escolhas, porque é o local que nós merecemos. Então, o tema de hoje, que fala sobre identificar a razão de viver, é esse... Qual é o meu tempo, Sérgio? É esse critério de responsabilidade, de dever, que a gente tem que ter. De dever para conosco mesmo. De dever para com aqueles que fazem parte do nosso grupo familiar, né? De dever para com as nossas profissões, no ambiente onde nós estamos situados. O dever é moral, né? O dever é uma questão moral, né? E a moral é a ética, né? É a postura do indivíduo, né? É a atitude. A ética é o que vai falar realmente aquilo que nós somos. É a nossa conduta, é a nossa postura dentro da sociedade que nós escolhemos viver, né? Então, é responsabilidade, né? Eu não vou... eu estou desempenhando um trabalho, mas, sabe, eu estou desempenhando por um momento, só para eu ganhar dinheiro, né? Não é assim. Aonde nós estamos é uma oportunidade de muito aprendizado. E o Raul, nesse texto, desse tema que ele escolheu para todos nós, ele diz assim, o último trechinho, a sua estada na terra, quer dizer, a nossa estada, né? Que pode ser de 60, de 50, de 80, né? Segundo os tempos atuais, a tecnologia já nos permite viver até 85 anos de forma saudável, né? A sua estada na Terra é muito importante para que você se deixe viver sem razão, né? Quer dizer, é a gente tomar aquela consciência de que a vida nos é dada, né? A vida nos é dada como uma grande oportunidade de reformularmos conceitos, atitudes, reformularmos pensamentos, né? Procurarmos nos reeducarmos com relação à nossa ética, à nossa moral, com aquilo que nós pensamos, como nós vemos o mundo, né? Jesus disse, olha, o nosso olhar ele tem que ser luz, né? O problema é que a gente só olha trevas. A gente só vê o que não presta, não é? Então, a gente tem que tirar, mesmo daquilo que é dor, que é sofrimento, que é desequilíbrio, a gente tem que tirar uma lição. Como diz a novela das 6, né? Eita mundo bom, né? Ele diz o seguinte, tudo de ruim que nos acontece é para melhorar. Quer dizer, tudo que nos acontece, é essa que tem que ser a linha de pensamento nossa, né? Não acontece para
ser ruim para nós. Muito pelo contrário, é um aprendizado para que a gente possa melhorar e renovar as nossas atitudes. A gente tem que ter, diante das dificuldades e das atribulações da vida, a gente tem que sempre que permanecer com a nossa mente extremamente positiva, acreditando sempre que nós, nenhum de nós, estamos sozinhos e de que a vida é uma excelente experiência que vai, a cada dia, enriquecer a todos nós. E é claro que quando nós retornarmos à nossa pátria, se soubermos aproveitar essa oportunidade, nós chegaremos lá ricos, né? Não ricos de bens materiais, né? Mas ricos de bens espirituais. É isso que o Evangelho e a doutrina incentivam a todos nós. Que Jesus nos abençoe, fortaleça a nossa caminhada, a nossa boa vontade, e que a gente realmente possa refletir sobre o tema de hoje, que é identificar em nós a razão de viver. Muita paz a todos. Bom dia, gente. Eu esqueci que tem. Alô? Não, é porque a gente participa de um trabalho interativo que a resposta já é na hora. Aqui a gente espera terminar para agora vocês participarem, gente. Então, por favor. Pergunta, complemento, né, Raquel? Tá aberto agora pra gente. Do lado de cá, nosso agora. Agora, lá. Não deixa ela falar sozinha, não. Nossa. O pessoal tá... Então entenderam tudo. Ou não entenderam nada. Não tem? Não, vou perguntar. Não, então tá. Alguém, gente? Bom dia. Bom dia. Você já está na fila. Agora você espera. No final da sua palestra, foi quando eu mais interagi, você estava falando da família, né? Aquela questão. A família é um mundo à parte, um ciclo de renovação, né? E muito se falou que a família era um dos nossos maiores resgates. Eu não concordo com isso. Eu também não. É uma escola. Porque todos aqueles que estão na família, estão juntos, é porque têm condições de alavancar um ao outro. E você, plagiando a sua frase e trazendo ela para atualizar, que diz assim, para melhorar tem que piorar muito, né? Então, eu gostaria de pensar de uma outra forma, que a família, na realidade, que as pessoas parem de pensar que lá dentro nós estamos unidos com pessoas que não temos afinidade. Na realidade, nós temos e muitas. É que nos causa arrepios ver a nós mesmos na outra pessoa. Né? Somos afins, né? Somente através da nossa afinidade que nós vamos formar um veio familiar. É que na família... Posso falar aqui? Tá. Então, a família, na verdade, tudo começa na família, né? O que é a família? A família é uma sociedade pequena, não é? Se a gente quer no mundo bons cidadãs, a gente tem que fazer esse trabalho na família. Né? Entretanto, a nossa família, ela pode ser uma família formada por afinidade, que são as famílias espirituais. E o que são essas famílias espirituais? São aqueles espíritos que já em eras passadas, em muitas eras passadas, estiveram juntos. Então, eles tiveram tempo, nessas várias existências físicas juntos, trabalhar o amor, a solidariedade, a caridade, a afinidade. Mas também na nossa família pode ser uma família corporal. Aquela em que o trabalho
de conquista, de afinidade, de amor, de caridade, está se iniciando. Você está entendendo? Sim. Então, pode ser isso. E a gente, na nossa família, a gente tem essa mescla. Né? A gente tem aqueles... É claro que dentro da família, a gente vai encontrar todos esses elementos. E existe também, dentro da família, aqueles espíritos que, por exemplo, Deus, ele é amor. Né? Ele não quer que nenhum de nós fique perdido. Né? Ele é aquele bom pastor, como disse Jesus. Né? Ele vai procurar a ovelha que está perdida. Então, ele atravessa vales, tempestades, rios, e ele vai buscar aquela ovelha. Ele não deixa nenhum de nós desgarrado. Dentro da nossa família, nós também podemos encontrar aqueles espíritos que precisam receber as orientações daqueles que já avançaram mais. Né? E às vezes a gente diz assim, até nos nossos próprios filhos, né, sobrinhos ou irmãos, esse indivíduo não tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver, totalmente diferente. Então, Deus coloca esse espírito lá para que ele possa mudar. E é um trabalho, por exemplo, não é um trabalho fácil para a família. Né? É aquele trabalho que a mãe tem que fazer lá 50 milhões de vezes, insistir, a família insistir. Às vezes ele aprende, às vezes ele não aprende, mas a semente foi jogada naquele espírito. Né? Então, a família é esse grande laboratório, né? Daqueles que sabem mais, ensinar aqueles que sabem menos. Aqueles que sabem menos, fazer com que a paciência e o amor, né, se desenvolvam mais naqueles que sabem mais. Respondi? Eu só ia falar porque ninguém estava falando, né? Mas aí o Paulo falou. Eu vou resumir. Eu assisti uma palestra uma vez em que o palestrante pedia um relógio, né, de alguém, e aí ele entregava e dizia assim, você vai cuidar desse relógio para mim por 10 anos e vai me devolver. E aí, vamos ver como é que você vai me devolver esse relógio. Então, se a pessoa devolvia o relógio, a pulseira quebrou, mas eu troquei. Né? Uma vez ele travou, ele parou, mas eu levei no relojoeiro e ele pôs um óleo e eu aprendi a colocar esse óleo e tal. Beleza. Se não, a pessoa levava uma bronca danada. Como assim? Te deu o relógio, você enfiou aí no pulso, bateu, quebrou, tal, e me devolve ele assim? Então ela fazia essa analogia que Deus vai falar isso. O que você fez com o seu corpo? Você cuidou dele? E aí você ficou doente, ele teve um desgaste normal até o planejado, ou você destrambelhou ele inteiro, fez um mau uso, e está chegando aqui antes. Como é que você está me devolvendo isso daqui antes da época? Né? Agora você tem que voltar e cumprir mais esse pedacinho que você não cumpriu. Porque você vai precisar de um corpo novo, ainda vai pagar caro por esse novo, hein? Presta atenção. É isso, né? Muito bom. Mais alguém? Obrigado, Fátima. Bom, gente, depois da palestra de hoje, vamos agora elevar o nosso pensamento em vibrações, agora para doar um pouco de nós. Sempre eu comento que toda vez que a gente tem um momento de vibração, é um momento de doação. Muitas pessoas que vêm nas casas espíritas ainda não entendem o espírito da vibração. Só para todo mundo entender bem do que a gente fala, vou dar um exemplo histórico, que está até documentado. E é rápido. Em 1964, um indiano chamado Mahacharisha, acho que é isso, americano, disse que se 1% da humanidade meditasse ou vibrasse o amor, as guerras no mundo parariam. E as pessoas ficaram com isso na cabeça.
Em 74, quando teve a guerra no Oriente Médio, os americanos pegaram 1% de gente e levaram lá no meio do Oriente Médio para meditar e orar. As guerras e a violência diminuíram 80%. Prova que ele estava certo. 1% da humanidade orando acabariam com as guerras no mundo. Então infelizmente, a gente sabe disso, estatisticamente, que nós não oramos, nós não temos 1% da humanidade orando. E é por isso que a gente vibra, para em algum momento a gente pelo menos conseguir chegar nesse 1%. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, vibrando paz, amor, para que essa vibração de amor entre em todos os lares, em todas as casas, para que as famílias sintam esse amor divino, que as crianças sintam esse amor pelos pais, e que os pais sintam esse amor pelos seus filhos, e que esse amor se estenda também para aqueles avós, para os tios, para que esse grande amor transforme-se também em saúde, nos hospitais, nos asilos, vibrando muito amor para aqueles espíritos em transformação que ainda estão nas ruas, ainda estão se drogando, ainda estão nos processos iniciais de transformação do espírito, que tenha muito amor para transformar essas almas, vibrando por esse país e por esse orbe. Esse planeta que é a nossa escola, que é a nossa oportunidade de crescimento, para que uma grande luz envolva todo esse planeta. Que assim seja. Pai de infinita bondade, nesse instante, pedimos licença para encerrar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.